Existe um lugar no universo onde o tempo desacelera, a luz desaparece e as leis da física começam a quebrar. Um lugar tão extremo que, se você entrasse nele, talvez nunca mais existisse da mesma forma. Hoje, nós vamos entrar em um buraco negro. Não metaforicamente, não filosoficamente, cientificamente. O que você veria? O que sentiria? Você morreria instantaneamente? Ou sobreviveria tempo suficiente para testemunhar algo que nenhum ser humano jamais viu? Para entender o que aconteceria dentro de um buraco negro, precisamos primeiro entender o que ele realmente é. E não, ele não é um buraco no espaço. Um buraco negro é uma região onde a gravidade ficou tão intensa que o próprio espaço-tempo colapsou. Essa ideia surgiu das equações da relatividade geral de Albert Einstein, publicadas em 1915. Pouco depois, o físico alemão Karl Schwarzschild encontrou uma solução matemática perturbadora. Ele percebeu que, se massa suficiente fosse comprimida em um espaço pequeno o bastante, surgiria uma região da qual nada conseguiria escapar, nem mesmo a luz. Décadas depois, astrônomos começaram a encontrar evidências reais de que esses monstros existiam. Em 2019, o Event Horizon Telescope, um projeto internacional envolvendo observatórios no Chile, Havaí, Espanha, México, Polo Sul e outros países, capturou a primeira imagem de um buraco negro. O objeto estava no centro da galáxia Messier 87. A imagem mudou a história da astronomia. Mas existe um problema. Nós nunca vimos o interior de um buraco negro. Porque, pelas leis da física conhecidas, informação nenhuma consegue voltar de lá. Então imagine isso. Você está em uma nave, flutuando no espaço profundo, e à sua frente existe um buraco negro. A primeira surpresa é que ele não seria totalmente escuro. Muitos buracos negros são cercados por discos de acreção, gases superaquecidos girando a velocidades absurdas. Esses discos podem atingir milhões de graus, mais quentes que a superfície do Sol. Mas então, algo estranho começa a acontecer. O próprio espaço ao redor do buraco negro começa a agir como uma lente. A luz atrás dele se curva, estrelas desaparecem, distorcem, se duplicam. Você começaria a enxergar partes do universo atrás do buraco negro. Isso acontece por causa da curvatura extrema do espaço-tempo prevista pela relatividade geral. Agora vem a parte realmente perturbadora. O tempo começaria a passar diferente para você. Quanto mais forte a gravidade, mais lento o tempo passa. Esse efeito foi comprovado experimentalmente diversas vezes. Os GPS modernos precisam corrigir esse efeito relativístico constantemente. Sem isso, erros de localização cresceriam quilômetros por dia. Mas perto de um buraco negro, esse efeito explode. Para alguém observando você de longe, pareceria que sua nave está desacelerando. Mais devagar, até praticamente congelar no tempo. Sua luz também ficaria avermelhada, perdendo energia, até desaparecer. Mas da sua perspectiva, você continuaria avançando normalmente. E isso cria um dos paradoxos mais assustadores da física. Afinal, você entrou no buraco negro ou não? Existe uma fronteira ao redor do buraco negro chamada horizonte de eventos. Cruzou essa linha. Não existe volta. E aqui existe algo curioso. Se o buraco negro for supermassivo, você talvez nem perceba que atravessou. Em buracos negros menores, a diferença gravitacional entre sua cabeça e seus pés seria tão extrema que você seria esticado violentamente. Os cientistas chamam isso de espaguetificação. Mas em gigantes como Sagitários A estrela, o buraco negro no centro da Via Láctea, o horizonte de eventos é tão grande que essas forças seriam menores inicialmente. Você poderia sobreviver tempo suficiente para continuar caindo. E agora chegamos ao ponto onde a ciência começa a falhar. No centro do buraco negro, as equações preveem uma singularidade, um ponto de densidade infinita, gravidade infinita, curvatura infinita. O problema é que infinitos normalmente significam que nossas teorias quebraram.
A relatividade geral explica objetos gigantescos. A mecânica quântica explica o mundo microscópico. Mas dentro da singularidade, elas entram em conflito. É por isso que físicos tentam há décadas encontrar uma teoria de tudo. E aqui começam as possibilidades realmente bizarras. Alguns modelos matemáticos sugerem que buracos negros poderiam estar conectados a buracos de minhoca, atalhos através do espaço-tempo. Mas até hoje, não existe evidência experimental de que buracos de minhoca existam. Existe outro problema ainda mais assustador. O que acontece com a informação que cai dentro do buraco negro? Pela mecânica quântica, informação nunca deveria desaparecer completamente. Mas os buracos negros pareciam destruir informação para sempre. Em 1974, Stephen Hawking mostrou que buracos negros podem evaporar lentamente através de radiação quântica. Isso criou o famoso paradoxo da informação. E até hoje, físicos ainda discutem a resposta. Então talvez, quando algo cai em um buraco negro, o universo nunca realmente esqueça. Buracos negros são lugares onde o universo esconde seus maiores segredos. Lugares onde tempo, espaço e realidade deixam de funcionar da forma que entendemos. E talvez o mais assustador seja perceber que eles não são raros. Só na Via Láctea podem existir milhões deles. Então, da próxima vez que você olhar para o céu, lembre-se, em algum lugar do universo, existe uma região onde o tempo praticamente parou e onde a física ainda não sabe o que acontece depois. E honestamente, talvez seja melhor assim.